Olá, muito boa tarde. Está de volta o programa Eclésia. Está consigo para lhe propor o essencial da atualidade informativa na Igreja Católica. Tem trajes, aulas, horas de estudo, debates e visitas de estudo. O funcionamento é como um colégio, mas a finalidade é bem diferente. Durante uma semana, 63 jovens participaram em mais uma academia de verão para aprofundar a sua fé. Uma iniciativa da Companhia de Jesus. Temos um sino que anuncia o fim das aulas. Alunos que trocam impressões sobre a matéria lecionada. No fundo, o cenário indica-nos que acabamos de chegar a um colégio interno, onde existem irmandades e uniformes para as celebrações solenes. Durante uma semana, este é o mundo em que 63 alunos vão viver na Academia de Verão. A Academia de Verão tem um imaginário, nós reproduzimos aqui um colégio interno, inspiramos-nos nos colégios internos ingleses ou até no Harry Potter. e, portanto, usamos muitas coisas, ideias desse imaginário. Bem, e daí a palavra irmandade também. Por outro lado, são imensos alunos, temos este ano 63 alunos, as irmandades são grupos mais pequenos, creio que têm 11 alunos à volta disso, e que facilita imenso a integração dos alunos. Por outro lado, as irmandades servem, querem coisas práticas, como por exemplo lavar a louça, quer uma coisa muito importante que temos todos os dias à tarde, que chamamos Olimpíada Teológica, que é um debate onde duas irmandades se confrontam a tomar posição diante de uma tese. Se eu faço tudo o que eu quiser com toda a gente, estou a dissociar um lado profundo de um lado físico que pode ter, quando todos juntos é muito melhor, e portanto faz sentido se eu quiser uma experiência mais completa. Nós fazemos sempre uma coisa depois das aulas, que são as Olimpíadas, em que temos um debate e as perguntas fazem-nos mesmo pensar. Sai de um debate às vezes mesmo que dá-me a cabeça e é engraçado ver não só a postura das pessoas a apresentar e a falar e os argumentos que utilizam, como também ver perspectivas completamente diferentes da minha. Ao aprovar a lei do aborto, como era um dos argumentos de quem estava a favor da lei do aborto, ao aprovar a lei do aborto, no fim... Entrar na academia, nós começámos todos com os uniformes e a cantar o hino e com a mística toda do nosso fundador. E então foi entrar assim num mundo paralelo. Depois até mudámos o fuso horário, temos um parafuso. Entramos num mundo paralelo, numa dinâmica completamente diferente. E de repente, no dia a seguir, começamos a ter aulas. E começamos a ter aulas... O primeiro dia foi só de introdução. Ontem e hoje já foi de partir a cabeça de coisas que nós... preconceitos que nós tínhamos e que começamos a desconstruir e começamos a perceber melhor que a nossa fé tem uma razão de ser, a nossa fé é racional e começamos a percebê-la melhor e está a ser fantástico por isso. Das 12 cadeiras que a Academia oferece, cada aluno escolhe 4. Dos sacramentos ao credo, à história da Igreja ou à ética pessoal são alguns dos exemplos da oferta. Eu sinto que uma das bases da decisão para o plano curricular que vim frequentar aqui este ano foi o meu curso, pronto. Qual o teu curso? O meu curso, eu estou em Engenharia Biológica e, por exemplo, estou a ter uma cadeira de ética pessoal que pela parte da bioética se relaciona bastante com aquilo que em princípio eu virei a fazer em termos profissionais. Pronto, isso também foi uma das decisões que me levou a escolher determinadas cadeiras. E tem que viver dentro daquele prédio com a ameaça do subvizinho do resto de chão. As nossas aulas não é só o professor / padre a dar aulas e nós estamos calados, nós estamos constantemente a fazer, e isso também é ótimo para agora, quando eu voltar, que eu tenho aulas logo dia 10, já estamos com o empurrão de, para lá, eu para aprender, eu tenho que fazer questões, mais vale não ter a postura de não vou dizer coisas estúpidas e não vou ter vergonha, porque se eu fizer é assim que eu vou conseguir perceber a matéria. Here you're talking about, I can believe the truths. A matéria nesta sala é pensar como a fé deve ser vivida na cultura contemporânea. Pelo segundo ano consecutivo, a missionária irlandesa da Verbum-Dei está presente nesta academia. É um local onde se procura entender a fé. As pessoas que têm a fé procuram entendê-la. Existe um grupo de pessoas católicas que partilham a mesma fé e que neste local sentem-se seguras porque podem questionar. E é necessário questionarmos-nos. A sede de querer saber mais é maior. Por isso aqui questiona-se, clarificam-se questões a jovens dos 18 aos 26 anos que pretendem saber mais sobre a fé.
não é um colégio de estudo intensivo, é formadora como pessoa também, pela excelente comunidade construtiva que temos aqui entre alunos e com os professores, os padres e as irmãs. E finalmente, porque a fé não é só a parte racional, e nós temos aqui um acompanhamento e um programa espiritual onde realmente podemos descansar de tudo isto que é estudar e viver a vida. Algumas dúvidas que eu tinha já foram respondidas e outras dúvidas que eu pensava que não era suposto ter, de repente surgiram e foram respondidas também. Ou então levantaram novas provocações que se calhar não vou conseguir responder aqui. As dúvidas que existem sobre estes temas de fé são constantes. E por muito que se aprenda, vai-se descobrindo que a resposta a uma questão faz surgir mais não sei quantas questões novas e diferentes. Pronto, e portanto, acho que isto tem que ser uma busca bastante diária e portanto nunca parar de tentar saber mais e mais. E porque a brincar também se aprende, os momentos de convívio e de descontração também fazem parte da Academia de Verão. Uma iniciativa da responsabilidade dos centros universitários jesuítas que, pelo 2º ano, decorreu na Casa da Torre, em Sotelo, perto de Braga. A fé e a devoção voltou a levar milhares de peregrinos junto da imagem de Nossa Senhora dos Remédios. A Eucaristia no Santuário e a procissão de triunfo foram o ponto alto das celebrações religiosas de uma festa que, na cidade de Lamego, mobiliza entidades religiosas, civis e militares. No topo do monumental escadório, que é a imagem de marca da cidade de Lamego, ergue-se o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, que no passado sábado foi pequeno para acolher tantos fiéis. Era o ponto alto das celebrações religiosas que marcaram as festas da cidade de Lamego e que impressionaram o recém-chegado bispo, Dom António Couto. É muito bonito, é impressionante o número de gente que aqui aparece. É belo ver este santuário carregado de emoção e de pessoas com lágrimas nos olhos, por isto ou por aquilo, cada um traz as suas dores, não é? E põe as suas flores, mas é lindíssimo ver isto. É um povo extremamente mariano, desta região. Extremamente mariano, extremamente dorido, extremamente sentido e extremamente comovido. E acho que são essas comoções todas, esta junção, esta amálgama de dores e de flores que as pessoas querem depositar aqui aos pés da Nossa Senhora dos Remédios. É uma devota de Nossa Senhora dos Remédios? Sim. Faz anos que vim cá com o meu marido e ele faleceu. Costuma vir cá todos os anos? Não. E este ano? Está a ser um ano difícil, por isso veio cá? Muito. Vai pedir ajuda à Nossa Senhora? Para mim, para o meu filho. Tem devoção à Nossa Senhora dos Remédios? Devoção, fui operada a um peito e graças a Deus tudo correu bem e espero que esteja tudo bem. Tenho feito exames e Deus o sabe, vai passar ainda. Nossa Senhora tem ajudado? Tem-me ajudado muito. A meio da tarde, muitos dos que participaram na missa juntaram-se a outros fiéis e turistas e encheram as ruas da cidade. Aguardavam a passagem da procissão que começou junto à Igreja das Chagas, uma procissão com características únicas. Os carros que transportam quadros bíblicos são puxados por juntas de bois que chegam a vir de outras regiões do país. Então esta é a sua junta de bois? É, sim. Vem de onde? De Chaves. Como é que o senhor se chama? Francisco Antônio Salves da Costa. E é a primeira vez que está a participar nesta festa? Já venho há 4 anos seguidos. 4 festas? Sim. E traz estes animais? Não, estes só vêm cá 2 vezes ainda, são novos. Então tinha outros, vinham cá mais vezes. Olha, e esta ornamentação que eles trazem é típica aqui desta região? É, sim. Eles vão com os olhos meio tapados. Porque sim que é espetáculo para ser mais bonitos. A procissão é uma verdadeira catequese humana que desfila pelas ruas debaixo do olhar atento da Senhora dos Remédios. A temática vai mudando todos os anos. Este ano, como é o ano aqui na Diocese funcionando da família, os andores e toda a procissão vai versar um pouco sobre, nesse sentido da família, não é? Como célula da sociedade e também da própria Igreja. A nossa família está mal, a própria Igreja também está mal e a sociedade está toda mal. O ponto alto da procissão é a chegada ao Centro de Treino de Operações Especiais. O cortejo é recebido com 21 tiros e entidades civis, religiosas e militares prestam homenagem à Senhora dos Remédios. O nosso trabalho, o trabalho
todas estas instituições destina-se às pessoas. As pessoas são o mais importante e para elas devemos dirigir todos os nossos esforços. E quando se conjugam esforços, quando se criam sinergias, consegue-se com pouco, que é o que acontece presentemente, não há recursos, eles são escassos, consegue-se fazer coisas que mudam a vida, o dia-a-dia das pessoas. Já colocada numa viatura militar, a imagem da senhora segue para o santuário. Para o ano, volta a percorrer a cidade. As festas em honra de Nossa Senhora dos Remédios estarão em foco no programa 70x7 do próximo domingo aqui na RTP2 às 9h30. Ainda em Lamego, o bispo da Diocese não esqueceu as mais recentes medidas de austeridade apresentadas pelo governo e lembrou que aquilo que é dado pelos pobres não pode ser desperdiçado em estruturas intermédias do Estado. O povo que dói é o povo que dá. Eu não espero muito dos ricos, para lhe ser franco. Nem dos inteligentes, nem daqueles que normalmente o Evangelho diz que daí não vem grande coisa. São os pobres que doem, as pessoas que doem são essas que dão. E também são essas que pedem. Era isto que eu gostaria que houvesse. Não desperdícios em cadeias intermédias, que às vezes criamos muitas estruturas, sei lá, muitas parcerias e mais parcerias e mais parcerias e o dinheiro evapora-se aí. E se calhar não chega às raízes para poder tornar as árvores mais consistentes. E neste dia regressa a nossa rubrica sobre a doutrina social da Igreja, numa conversa conduzida pela jornalista Imelda Monteiro. Acompanhamos a reflexão de Francisco Sarsfield Cabral e Hermínio Rico. A doutrina social da Igreja, no ministério que a Igreja desenvolve, nas suas diferentes ações e projetos, é o tema que queremos analisar nesta semana, no diálogo que temos com o Padre Hermínio Rico e com o Francisco Sarsfield Cabral. Cumprimento, muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa onde, de facto, reservamos tempo para a doutrina social da Igreja. De filosofia social a ministério social da Igreja. Que percurso é este, Padre Hermínio Rico? Bom, é uma forma assim formal e quase técnica académica de pôr aquilo que é a grande evolução que teve a doutrina social da Igreja em termos do modo de a fazer e do modo de a apresentar. Começou no final do século XIX como exercícios de reflexão onde as citações bíblicas ou o fundamento teológico praticamente não aparecia. Por isso é que eu pus aí nessa nota filosofia social. Era uma argumentação a partir da tradição muito católica e continua a ser viável e com valor, que é a chamada tradição da lei natural. Porquê? Porque a ideia era falar não tanto para dentro da Igreja, mas falar para fora da Igreja. E por isso tinha que se usar um tipo de argumento que fosse acessível a cristãos ou não cristãos, a pessoas que se reviam numa visão de fé ou não. Qual é, isto tem a vantagem enorme de ser uma ponte para fora da Igreja, tem a desvantagem enorme de desmobilizar o próprio interior da Igreja. Portanto, porque é que estão aqui a falar agora o Papa a falar destas filosofias? O que é que isto tem a ver com o meu seguimento de Jesus Cristo? O que é que isto tem a ver com o que eu aprendo na catequese ou com o que se fala na pregação? E na altura do Vaticano II, do Concílio Vaticano II, sentiu-se muito esta necessidade de trazer de volta, não só a doutrina social da Igreja, mas a teologia moral, de um modo geral, trazer de volta à inspiração bíblica, à fundamentação teológica. E a grande proposta da doutrina, em termos com repercussão na doutrina social da Igreja do Vaticano II, é olhá-la não como uma consequência daquilo em que acreditamos, mas pôr o sentido e a razão de ser da Igreja neste mundo como uma missão social. Isto é, a Igreja, pela sua natureza, pela sua missão, deve preocupar-se com o tipo de vida social que temos. E a doutrina social da Igreja é uma forma de tirar consequências disso. E, portanto, voltou ao centrar-se sobretudo na pessoa humana, e o sujeito, o fim, o objeto da doutrina social da Igreja, recentrou a doutrina social da Igreja
como missão da Igreja. Depois, sobretudo, o Papa João Paulo II tentou dar-lhe um muito maior fundamento bíblico. Se pegarmos nas encíclicas sociais do Papa João Paulo II, o primeiro capítulo, normalmente longo, é uma longa reflexão ou meditação sobre um texto bíblico ou vários. Procurando aí a fundamentação e a inspiração. A inspiração. O Papa Bento XVI faz ao contrário, parte da doutrina social da Igreja e vai para cima, não é? Vai aos fundamentos da teologia, da doutrina de Deus. A encíclica da caridade, na verdade, é precisamente como é que a questão da justiça, a questão do desenvolvimento se fundamentam na natureza de Deus, naquilo que Deus é. E, portanto, estamos a ligar aquilo que era simplesmente uma reflexão teórica em termos de lei natural a pô-la dentro do âmbito teológico. A propósito do que falou, não sei se isto veio muito a propósito do tema, mas eu penso que sim, mas eu tive a ocasião de há pouco tempo, não sei se foi na Agência Eclésia, de ler o discurso que o Papa Bento XVI fez na sua visita em setembro do ano passado, há um ano, à Alemanha, no Bundestag, em que ele diz uma coisa muito curiosa. A religião católica, a religião cristã, é a única que não impõe direito. Um direito. Não impõe. Porque acha que a razão humana enfim, e a natureza, o direito natural, chegam lá. Portanto, não tem aquilo que os muçulmanos têm, uma sharia, com preceitos... Um conjunto normativo. Normativos para a vida corrente e para a vida do Estado, etc. Isso é importante. Portanto, aliás, a Igreja não impõe coisa nenhuma. A Igreja propõe. E a doutrina social da Igreja é uma proposta às pessoas. Olha, vejam lá. É pena que nem essa proposta não seja ouvida por muita gente que até é católica, mas de facto merece ser desenvolvida e tem sido alargada muito. Quer dizer, eu acho que ela começou tarde, não é? A Igreja acordou tarde para o que se chamava no século XIX a questão social, que era o problema do operariado. E, portanto, o operariado quando se tornaram mais evidentes também os problemas sociais. Sim, mas quer dizer, a Revolução Industrial começou no fim do século XVIII e a Igreja só para aí um século depois é que começou a perceber que aquilo tinha mudado muita coisa. Mas depois tem vindo sei lá, os problemas do ambiente, por exemplo, fazem parte da doutrina social da Igreja e de uma forma muito clara e muito... Há problemas e há assuntos que são analisados na doutrina social da Igreja que decorrem não só da sua inspiração bíblica, como dizia, ou fundamentação bíblica, como dizia o Padre Hermínio, mas também, de facto, dos problemas reais, porque passa o mundo de hoje. Claro. E nesta situação de crise, sei lá, assuntos como a distribuição equitativa dos bens, dos recursos naturais, etc., são temas de hoje também, enfim, das últimas décadas, que vão sendo cada vez mais pertinentes. E a crise, nós temos várias crises, a crise financeira global, de 2008, 2009, sobretudo, que ia arrebentando, que ia dando um colapso financeiro mundial, teria sido trágico. Toda a gente percebeu que essa crise teve, na sua origem, problemas de falta de ética. Vender hipotecas, casas hipotecadas a pessoas que não podiam comprá-las, mas como aquilo estava sempre a subir o preço, faz mal, então ganhava-se mais umas comissões e coisas por aí fora, muita coisa. Infelizmente, mesmo depois da crise, houve novos escândalos bancários e no setor financeiro a doutrina social da Igreja chama muito a atenção para isso, atenção que a ética deve estar presente em tudo. Tudo que é humano, tudo que é próprio do homem, tem um lado ético, ou deve ter. Mas sempre é considerado. Mas é sempre considerado. Esse aspecto é muito importante, porque a doutrina social da Igreja nunca parte deste tipo de raciocínio. Nós propomos isto porque Cristo disse. Cristo disse muitas destas coisas, mas o que Cristo disse é aquilo que está de acordo com o que é a pessoa humana e qual é o seu caminho de florescimento e de respeito e de promoção. E, portanto, isto é que permite que a doutrina social da Igreja possa falar uma linguagem que é, digamos, não confessional, universal, e, ao mesmo tempo, possa também trazer, em auxílio desse mesmo tipo de argumentos, outros apoios que vêm diretamente da Escritura. Isto cria uma tensão na doutrina social da Igreja. Por um lado, é uma doutrina que pretende estar em diálogo com o mundo, o que significa que o caráter especificamente e estritamente cristão é diminuído, mas ao mesmo tempo é também uma doutrina que procura mobilizar os próprios cristãos. E aí
tudo o que aumente o caráter especificamente cristão tem um fator mobilizador maior. Esse caráter cristão também não se percebe sem diálogo com o mundo. Não, mas sim, as duas coisas estão ligadas, não é? Mas obviamente é muito mais fácil eu mobilizar uma comunidade cristã usando uma parábola do Evangelho do que fazer um raciocínio abstrato a partir da lei natural e das exigências da dignidade da pessoa humana, etc. Não é? Por alguma razão, Cristo falou sempre com parábolas, com histórias, com narrativas, não é? Com referência a símbolos. Não havia teorias. Temos símbolos fortíssimos nas escrituras cristãs. O símbolo do reino de Deus, o símbolo da comunidade, não é? A ideia de uma comunidade universal. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. Este ideal cristão é extraordinariamente mobilizador para coisas que estão hoje muito vivas e são desafios importantes neste nosso mundo. Agora, como é que uma doutrina não se torna totalmente virada para dentro? Ou, no esforço de diálogo, não se torna irrelevante para a vida da própria Igreja, que acho que é o que ainda tem acontecido mais, não é? Parece que o Papa é muito bem recebido quando vai discursar às Nações Unidas e muito bem ignorado pelos seus próprios seguidores, porque aquilo que quando discursa nas Nações Unidas, por exemplo. Fica esse desafio também, que acredito que a continuidade da análise dos temas da doutrina social da Igreja possa ajudar a que, de facto, sejam temas mais relevantes tanto para a sociedade como para a Igreja Católica e para os cristãos. Ficamos hoje por aqui. Lembro que estes e outros temas estão disponíveis em agência.eclesia.pt, o portal multimédia da Igreja Católica. Tenha então uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.